Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar sobre o fundo Capitânia REIT FOF, código de negociação CPFF11. Como o próprio nome já diz, é um FOF, um fundo de fundos do pessoal da Capitânia, que talvez muitos lembrem do fundo de CRIs dele, o CPTS. Esse fundo tem um pouquinho mais de um ano de existência, já faz parte do IFIX e tem apresentado uma boa liquidez. Vamos dar uma olhada? Bom, então, para a gente conhecer um pouquinho do fundo, basta a gente digitar um pedacinho do código ou do nome dele aqui na página principal do Clube FI. A gente vai ver então que ele começou bem na virada de 2019 para 2020, então um fundo que acabou de fazer um ano. A gente está gravando esse vídeo em fevereiro de 2021. O gestor é o pessoal da Capitânia e o administrador a BTG Pactual. Antigamente era a Vortex, alguns meses atrás houve uma assembleia e mudou para BTG. A representação no IFIX é de 0,36%, lembrando que essa representação tem a ver apenas com o tamanho do fundo, com o valor de mercado dele. Se a gente for olhar o histórico de cotações, a gente vai ver que ele foi lançado bem na virada do ano, então o IFIX faz a máxima bem no comecinho de 2020, vai caindo, o fundo vai acompanhando a tendência do mercado, e aí com a decretação da pandemia, lockdowns, etc., há uma queda abrupta. Vamos dar um zoom aqui para enxergar exatamente o fundo aqui desse gráfico. Então, a menor cotação de fechamento foi em 19 de março, com um valor de cota de 64 no fechamento, porém uma mínima de R$ 52. E se a gente volta aqui para pegar o período todo, ele depois se recupera e passa desde então a transitar nessa base aqui de R$ 80, um pouco mais, um pouco menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, nos últimos dias aqui, ele pode ter realmente descolado dos R$ 80. No momento que a gente grava esse vídeo, R$ 83,79 é a cotação dele. Olhando o histórico de distribuições, a gente vai ver que a última distribuição foi de 80 centavos por cota, o que dá, com base no preço de hoje, um dividend yield de 0,95%. E nos últimos 12 meses, uma distribuição total de 6,07, o que dá um yield de 7,24%. Se a gente olhar aqui o histórico como um todo, vem aqui a distribuição desde fevereiro, então um fundo, claro, um pouquinho mais de um ano de existência, então nesse começo ainda há muitas alocações acontecendo e tudo mais. Obviamente uma queda nas distribuições, porque muitos fundos também pararam de distribuir por causa da pandemia, como os fundos de shopping, por exemplo. Aqui em agosto e setembro, as barrinhas aparecem aqui como cinza, porque foram duas amortizações. O fundo não distribuiu como rendimento e sim como amortização. Normalmente, isso acontece porque o gestor e o administrador têm interpretações divergentes sobre determinado lançamento, se pode contabilizar no resultado ou não. Como a palavra final é do administrador, o administrador muitas vezes tem uma interpretação mais cautelosa e fala que não pode distribuir como rendimento. Então acaba que o gestor e o administrador chegam a uma solução intermediária que é fazer a distribuição, porém não como rendimento e sim como uma amortização. O principal é entender que, do ponto de vista contábil, isso aqui é dinheiro que foi devolvido ao cotista, inclusive esse valor tem que abater do seu preço médio de compra, se você comprou cotas anteriores a essas distribuições. Daí as distribuições seguem crescendo, 55, 60, 65, 96 e a última em 80. Então, mais recente, distribuições num patamar um pouco mais alto do que a média. Quando a gente olha aqui o valor patrimonial, a gente vai ver que o fundo está negociando com um pequeno deságio. O valor patrimonial da cota é 85,44, o valor da cota, como eu disse, é 83,79, um desconto que não chega nem a 2%. Então, praticamente está negociando ao par, como a gente diz, ou seja,
cravado com valor patrimonial. Se a gente observar, tirando aqui o comecinho, até porque aqui as cotações nos valores patrimoniais estava tudo muito instável, digamos assim, vamos ser mais diretos, muito bagunçado por causa da pandemia, mas desde então a gente pode ver que ele sempre está negociando com algum descontozinho pequeno, nada muito significativo, o maior desconto foi aqui 8% no fechamento de dezembro, mas sempre negociando com algum descontozinho. Olhando a quantidade de cotistas, a gente pode ver que ele começou com cerca de 10 mil cotistas, depois houve uma queda não muito significativa, o mínimo foi 9.200 cotistas, e depois ele recupera e hoje está com 10.047 cotistas, fechamento já de janeiro. Olhando a liquidez dele, a gente pode ver que em fevereiro, até o momento que a gente grava esse vídeo, o volume financeiro cerca de 1,5 milhão de reais por dia de negociação. Em janeiro fechou um pouquinho acima disso, 1.800.000. Se a gente olhar aqui, a gente pode ver aqui as médias, a gente vê que já há bastante tempo ele gira aí próximo ou um pouco acima de 1 milhão por dia. E se a gente for olhar a quantidade de negociações, vamos tentar tirar uma média aqui no olhômetro, uma média talvez de 15 mil negócios por mês, então um pouco menos de 1.000 negócios por dia, sendo que essa média está aparentemente crescendo. Então, se a gente levar em consideração 20 dias úteis por mês, 21, 22 dias úteis, então um pouquinho menos de 1.000 negócios por dia, 700 negócios por dia. Não é uma liquidez ruim, dá para montar a posição sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. Vamos dar uma olhada aqui agora no último relatório gerencial dele, relatório que saiu em 22 de fevereiro, com as informações, claro, de janeiro. Então ele comenta aqui o dividend yield, sendo que ele bota a base do dividend yield pelo valor de mercado, 11,64, pelo valor da primeira emissão de cotas e da terceira emissão de cotas. Ele comenta aqui sobre o objetivo do fundo, regras de distribuição de proventos. Então, normalmente a gente está acostumado para vendo os fundos pagando ali por volta do dia 10, 15 do mês, tendo como base a posição de cotas do fechamento do mês anterior. Esse fundo é um pouquinho diferente. Alguns fundos têm algumas regras um pouco diferentes. Ele paga no 12º dia útil com base na posição de cotas do 6º dia útil. Então, paga um calendário um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Não tem nada de certo ou errado, só uma observação. Aqui ele tem todo um comentário macro sobre macroeconomia, inclusive mundial, taxas do Tesouro Americano. Depois ele fala sobre a visão do Brasil, Selic, Banco Central, Copom, etc. E depois aí ele vai caindo já para o mercado de FIIs mesmo, os posicionamentos, comenta sobre setores onde ele vê maior chance de ganho, menor chance de ganho. Então é sempre bom a gente ler para a gente ter uma noção do que o gestor está fazendo, né? O que ele está pensando. E quando a gente olha aqui, tem as principais movimentações, as principais compras, ele detalha aqui, e as principais vendas também, até com valores e tudo mais. Comentários aqui sobre rentabilidade, que a gente já viu algumas coisinhas, alguns detalhamentos dessa rentabilidade. Aqui, os setores, né, se a gente vai ver um pouquinho melhor à frente, o resultado que cada um deles gerou. Aqui ele coloca algumas posições que o fundo encerrou e qual foi a tira anualizada, ou seja, a taxa interna de retorno. Claro que às vezes uma posição que investe por pouco tempo e ela sobe muito, vai gerar uma TIR muito, muito alta. Mesmo assim, a gente vê várias posições com TIR, vamos dizer, acima vai de 300% ao ano. Claro que não é que o fundo ficou com ele por um ano, mas anualizando o retorno dá isso. Isso é uma coisa que os fundos de fundos em geral não divulgam, que é o ganho por posição
não só das posições cerradas, como inclusive das posições abertas. Ele coloca qual é o ganho que ele está tendo nas posições que ele tem hoje em carteira, que também é algo muito raro da gente ver um fundo de fundos divulgar isso. Nesse formato ele é o único. Aqui então a gente tem as despesas e receitas do fundo. Então a gente tem uma pequena receita de renda fixa, dividendos dos FIIs, ou seja, é o quanto ele ganha pelos dividendos que os FIIs que ele tem em caixa distribuem, e de ganho de capital. Então, ou seja, quando ele vende, se ele apurou lucro ou eventualmente até prejuízo num reajuste, num rearranjo de posição. Então a gente pode ver que no acumulado da vida do fundo, ele tem uma composição muito equilibrada, onde vamos dizer, um pouco mais de 50% é vindo de dividendos de FIIs e um pouco menos de 50% de ganho de capital. Aqui tem as principais despesas, taxa de gestão, taxa de administração, são sempre as mais pesadas, é claro. O resultado do fundo, qual é o resultado por cota, quanto foi distribuído naquele mês como dividendo. Então, a gente pode ver, aqui ele coloca então o resultado de R$ 6,21 e ele distribui o 6,14. Então, basicamente, ele distribui tudo, ele não faz muito caixa, ele não... Inclusive, a gente pode ver que em janeiro ele usou um pouquinho de algum caixa de resultado do passado, assim como aconteceu também em novembro, em dezembro. Então, ele aqui dá para a gente acompanhar bem essa gestão. No momento, ele está basicamente zerado de ganhos acumulados, ele distribuiu já praticamente tudo. Aqui ele mostra aqui então os gráficos do resultado, quanto é de receita financeira, de dividendos, ganho de capital e tudo mais. O resultado por cota e distribuição desde janeiro de 2020, então aqui a gente tem 13 meses para a gente analisar isso. A carteira, e aqui com um ponto importante. Ele coloca o fundo, qual é quanto do CPFF ele tem nesse fundo. Então, por exemplo, o JSRE, o fundo tem então 9,4% do seu patrimônio alocado nesse fundo, e aqui tem todas as outras posições, é claro, mas ao lado de cada um ele coloca quanto por cento daquele fundo a Capitânia tem nos seus fundos. Pode ser só no CPFF ou nos outros fundos que a Capitânia tem, às vezes fundos que não estão em bolsa, mas que são geridos pela Capitânia. Então a gente pode ver que a Capitânia tem 28%, os fundos da Capitânia totalizam 28% do JSRE, 64% do VVPR, 53% do HBRH, 43% praticamente do TRXB, 54% do BLCP. Então a gente vê que o pessoal da Capitânia gosta de ter em algumas operações participações importantes, praticamente o domínio da Assembleia, exatamente porque ele tem essa personalidade de trazer coisas que estão fora de bolsa para dentro de bolsa. Então, para isso, tem que ter recurso, tem que montar o fundo, né? Tem que ser aquele seed money, quase aquele venture capital, né? Para trazer essas posições. Então, com isso, ela acaba ficando com um percentual maior. Depois, o fundo crescendo, indo para a bolsa, sendo conhecido, ganhando liquidez, ele pode vender tendo o seu lucro. E, claro, também pode manter aquela posição para ter maior controle de assembleia, maior ativismo dentro da operação de cada fundo. Às vezes, se você juntar a Capitânia com um ou outro fundo de fundos, mesmo que ela não tenha todo o controle da assembleia, junta mais 2 ou 3 FOFs que podem ter uma posição pesada e vão ter todo o controle da assembleia. Então, isso é parte importante da estratégia da Capitânia, ter esse controle, ou pelo menos ter uma parte influente dentro dos fundos da sua carteira. Aqui tem então o resultado de qual segmento veio a cada mês, e aqui a carteira: 29% em lajes, 16% em shoppings, 18% logística, 28%, vamos arredondar aqui, de renda urbana. São os 4 segmentos principais que a Capitânia mantém em carteira,
dentro da lógica dele, ativos geralmente mais líquidos, mais fáceis de analisar, coisa mais fácil de você montar a posição, desmontar a posição, mais fácil de entender. É porque como ela opta por ter um controle da assembleia, ou pelo menos uma participação relevante, ela precisa entender exatamente os meandros de desses segmentos específicos. Então a gente vê aqui que o fundo basicamente permaneceu o tempo todo alocado, né? Foi lançado em janeiro, mas já em fevereiro já estava mais de 90% alocado. Aqui fez uma emissãozinha que quebrou um pouquinho, aqui vai para 80%, 75%, mas logo depois já alocou. Então, historicamente, não fica com dinheiro em caixa parado, não. Aqui então as aquisições de cada mês, o que foi feito através de oferta 400, ou seja, oferta pública, oferta 476, oferta restrita, comprou no secundário, comprou no home broker mesmo, como eu e você podemos fazer, e block trade às vezes são negociações grandes feitas entre grandes investidores, onde a negociação muitas vezes acontece fora de bolsa ali, o detalhamento da operação. Aqui o acumulado, negociação de volume, é um relatório bem extenso, bastante detalhado, para poder entender realmente, um relatório muito, muito completo. Aqui informações de liquidez, quantidade de cotistas, tudo a gente já viu. Alocação por imóveis, então ele chega ao ponto de detalhar, ou seja, considerando os fundos de shopping que tem na carteira, ainda que sejam multi-imóveis, quanto do patrimônio do CPFF estaria alocado em cada operação dessa. Então, por exemplo, o Shopping Ilha Plaza, aqui no Rio de Janeiro, se houver um problema no Ilha Plaza, ele representa indiretamente dentro do fundo de shopping que é dono dele, considerando o percentual no CPFF, dá um percentual pequeno, mas ele faz questão de abrir aqui o valor e detalhar cerca de 2 milhões de reais e tudo mais. Aqui por cidades, aqui logística, a mesma coisa. Então, a operação maior que ele tem é a operação da Souza Cruz, que não é uma operação direta, é indireta, claro, ele é um fundo de fundos, não um fundo de galpões, mas ele abre esse nível de detalhamento. Renda urbana, mesma coisa, as operações da Ambev, da Simrise, ou Grupo Pão de Açúcar na Lapa, Dengo, Mills, etc. Então, todas as operações que pode ser através de um fundo como o Allianz Renda, entre outros. Aqui por cidade. Lajes corporativas, a mesma coisa. Cada operação que tem dentro dos fundos dele e o quanto é de dinheiro que está alocado ali. E aqui, para quem não, eventualmente você vê um código e não souber qual é o fundo, pode até olhar aqui o nome e ver qual é. Então, até o glossário também é bastante longo, dá para aprender bastante sobre esse fundo. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Uma pergunta que fica: se a Capitânia tem outros fundos que também atuam como fundos de fundos, que não são listados, na verdade o patrimônio total administrado é de mais de 2 bilhões de reais, por que ela não junta tudo num único fundo e faz um mega fundo de fundos com participação em assembleias, ativismo, mais capital para poder trazer novas operações de fora de bolsa para dentro de bolsa e tudo mais? Bom, às vezes são capitais diferentes que não querem se misturar. Ela pode ter uma operação, por exemplo, de um ou mais fundos de pensão, por exemplo, e que querem ter o controle da assembleia do seu capital. E se juntam esses fundos todos numa única operação, esses players maiores vão ser menores dentro desse mega fundo de fundos. Por isso que às vezes vale a pena trabalhar separado. O único que é listado em bolsa é o CPFF, mas isso também não impede nada, porque quando aparece para a Capitânia uma operação nova, como por exemplo foi o caso do GALG, né, o Guardian Logísticas, ela junta um pouquinho de capital de cada fundo e coloca lá naquela operação, desenvolve ela e no futuro, se der lucro, todos os fundos vão lucrar. Então, o fato de estar separado
não impede que a estratégia aconteça. Em vez de assinar um checão, vai assinar vários chequinhos, mas tudo vai chegar no mesmo lugar. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!